Oi, gente, tudo bem? Nós vamos falar agora, continuando ainda no capítulo 11, nós vamos falar agora de doenças autoimunes. As doenças autoimunes, elas vão ser caracterizadas pela ativação dos mecanismos de defesa do nosso sistema imunitário contra células que são saudáveis no nosso próprio organismo. É como se os glóbulos brancos, ou os leucócitos, reconhecesse as próprias células como invasoras, ou seja, ele destrói a nossa própria célula, as nossas próprias células ele começa a destruir. Existem mais ou menos cerca de 100 tipos de doenças autoimunes descritas aí na literatura médica, sendo que com algumas a destruição de grupos específicos de células em determinadas regiões do corpo, enquanto outras afetam o organismo como um todo. As doenças autoimunes, elas normalmente têm difícil diagnóstico, pois cada pessoa pode apresentar sintomas diferentes, variando entre sintomas leves e bem graves. Os pesquisadores ainda não compreenderam totalmente o que leva o nosso sistema imunitário a produzir um ataque contra ele mesmo. Porém, já conhecem alguns fatores que podem desencadear essas doenças, especialmente quando há predisposição, e podem desencadear então doenças genéticas. Esses fatores podem ser infecções por bactérias e vírus, contato com substâncias tóxicas por um longo período, problemas hormonais, estresse demasiado e não tratado, efeito colateral de algum medicamento, entre outros. Os sintomas mais comuns desses tipos de doenças são cansaço, rigidez muscular, quando o músculo fica bem duro, bem rígido, dor e inchaço nas articulações, problemas de pele e febre recorrente. E aí nós vamos ver algumas dessas doenças. Existem mais de 100. Nós vamos ver algumas. A primeira delas é popularmente chamada de lúpus. O nome da doença é lúpus eritematoso sistêmico. Ela é uma doença inflamatória autoimune e ela pode ser de duas maneiras, cutânea ou sistêmica. O lúpus cutâneo, ele se manifesta apenas com manchas na pele. Geralmente manchas bem avermelhadas ou eritematosas, que significa também manchas avermelhadas, principalmente nas regiões que são mais expostas ao sol, como por exemplo aí braços e pernas. O lúpus sistêmico, um ou mais órgãos internos são acometidos por essa doença. Os sintomas, eles são febre, emagrecimento, perda de apetite, fraqueza e desânimo. Eles podem surgir de forma lenta e progressiva ou mais rapidamente. Depende sempre de fatores fisiológicos individuais. A doença ela vai se manifestar em pessoas de qualquer idade, de qualquer raça, de qualquer cor e principalmente em mulheres que tenham idade de 20 a 45 anos. No Brasil, existem cerca de 65 mil pessoas, ou seja, um número bastante baixo, que tem lúpus. As causas dessa doença autoimune ainda não são conhecidas. No entanto, a teoria que é mais aceita é que fatores externos estejam envolvidos no seu desenvolvimento, principalmente o uso de certos medicamentos combinados com a predisposição genética. O que é a predisposição genética? É quando o seu organismo ele pode ter essa doença, ele já é predisposto a desenvolver a doença. E aí, como ele fala aí que no caso, o uso de alguns medicamentos pode causar isso. Então, você já tem a predisposição, usa um medicamento que desencadeia o lúpus, aí é quando a doença é desenvolvida. O lúpus sistêmico, ele causa inflamação de vários órgãos, decorrentes da atuação aí do próprio sistema imunitário do nosso corpo. E pode afetar os pulmões, o coração, os nervos e o cérebro. O diagnóstico da doença é feito pelo reconhecimento do médico, das manifestações dos sintomas que foram descritos e é confirmado através de exame de sangue e de urina. O tratamento para o lúpus
é controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm a doença. Normalmente são utilizados medicamentos como anti-inflamatórios, não esteroides, corticoides e protetor na pele. É uma doença que não tem cura. Então, as doenças que são chamadas de autoimunes são doenças que não têm cura. Elas vão ter apenas um tratamento para prolongar a vida da pessoa. Outra doença é chamada de tireoidite de Hashimoto. Ela é uma doença crônica e tem a principal característica a inflamação da glândula da tireoide, em função da atuação de anticorpos que atacam essa região. Tireoide é aquela glândula que fica no pescoço, no finalzinho aí do nosso pescoço. Com a ação dos anticorpos, a destruição da glândula ou a redução da sua atividade, o que desencadeia aí uma baixa nos hormônios tireoidianos, gerando um quadro de hipotireoidismo. Os sintomas mais comuns associados ao hipotireoidismo são cansaço, pele seca e fria, prisão de ventre, depressão, diminuição da frequência cardíaca, inchaço, duro no pescoço e sonolência. Se a doença não é tratada, o inchaço da glândula ela pode gerar uma outra doença, chamada de bócio. O bócio ele vai deixar uma parte bem aumentada aí na região do pescoço. Na nossa aula online eu mostro uma imagem para vocês. O diagnóstico ele vai ser feito através da análise dos sintomas e ele é confirmado através de exames de sangue, exames hormonais, quando pede aí o exame hormonal do T3 e T4. O tratamento ele ocorre com a suplementação dos hormônios da tireoide e acompanhamento a longo prazo por um endocrinologista, sempre fazendo exames de sangue periódico. É uma doença aí que ela também não tem cura, ela vai ter apenas o tratamento. Se não for tratado, como qualquer doença, o que eu falo sempre para vocês, leva o indivíduo à morte. Essa doença é bastante conhecida, todos vocês já ouviram falar, é a diabetes mellitus tipo 1. A diabetes mellitus tipo 1 ela é uma doença crônica, ela é causada pela invasão de anticorpos que destroem as células das ilhotas de Langerhans, localizadas no pâncreas, ou seja, essas células são responsáveis por produzir a insulina e o glucagon que atuam no nosso metabolismo. Como elas são destruídas, não produzem então a insulina. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, essa doença atinge cerca de 110 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo 5 milhões no Brasil. Essa doença ela é crônica e ela tem forte componente hereditário. Se alguém na sua família tem essa doença, você tem chances de ter essa doença. Não significa que você vai ter, mas você tem uma porcentagem de chances para ter essa doença. Então, nessa doença, os anticorpos destroem as células betas do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina. Esse hormônio atua permitindo a entrada da glicose nas células do corpo, que é para ser utilizada na produção de energia química em todos os processos vitais do organismo. No caso da pessoa diabética, os anticorpos destroem as células que produzem insulina e glicose, e aí a glicose ela não consegue entrar nas células do nosso corpo, sendo excretadas na urina. Uma pessoa que tem diabetes, ela pode ter como sintomas emagrecimento, falta de energia, mal-estar, entre outros. Como essa doença ela é crônica, ao longo dos anos podem surgir complicações no sistema nervoso e cardiovascular. O tratamento é feito com a verificação dos níveis de glicose no sangue e a administração de insulina. Essa é a diabetes mellitus tipo 1. Aqui em cima ele fala da diabetes mellitus tipo 2. Ela ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida e essa doença está relacionada ao sobrepeso, sedentarismo e hábitos alimentares inadequados. Essa daqui ela não é hereditária, qualquer pessoa pode desenvolver ela. No Brasil, cerca de 90% dos pacientes diabéticos têm esse tipo de diabetes, que se manifesta mais frequentemente em adultos. Ele pode ser controlado através de atividades físicas. Em casos mais graves, exige o uso de insulina com outros medicamentos para controlar aí a glicose. Então, a diabetes tipo 1, ela é crônica. A diabetes tipo 2